16 de outubro de 1946, prisão de Nuremberg. Wilhelm Keitel caminhava em direção à forca, ainda usando o uniforme militar que vestiu por 30 anos, agora sem as condecorações que Hitler pessoalmente lhe entregou. Aos 64 anos, o marechal de campo que assinou ordens de extermínio para 3 milhões de prisioneiros soviéticos enfrentava a corda. Durante 6 anos, foi chamado de Lacaitel pelos próprios generais alemães, uma mistura de lacaio com seu sobrenome. Obedeceu cegamente cada ordem do Führer, mesmo quando sabia que eram crimes de guerra. Por que o militar mais submisso do Reich nunca questionou uma única ordem genocida? Como Keitel justificou assinar decretos que matariam milhões de civis? O que gritou no cadafalso que deixou até os executores constrangidos? Fique até o final para conhecer o fim de Wilhelm Keitel, o capacho mais leal do Führer. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O nascimento do Marechal. As origens de Keitel. Antes de mergulharmos no destino de Wilhelm Keitel, é preciso entender suas origens. Ele nasceu em 22 de setembro de 1882, numa pequena vila rural do Império Alemão, cercada por campos verdejantes e tradições rígidas. Cresceu em meio à rotina disciplinada de uma família aristocrática de província, onde o trabalho duro e o silêncio valiam mais que palavras. Aos 6 anos de idade, foi lançado precocemente ao sofrimento. Sua mãe, Elizabeth, morreu de febre logo após o parto de seu irmão mais novo. A cena foi rápida, brutal e definitiva. O pequeno Wilhelm, atônito, assistiu a vida desaparecer diante de seus olhos. Uma tragédia íntima que silenciaria sua vontade e moldaria desde cedo uma personalidade marcada pela submissão e pela obediência incondicional. Seu pai, Karl Keitel, era um proprietário rural severo, homem de princípios antigos, que esperava que o primogênito seguisse seus passos e herdasse as terras da família. Mas Wilhelm, apesar da rigidez imposta em casa, sonhava com algo além dos limites das cercas e plantações. Quando, aos poucos, percebeu que seu pai não cederia espaço e tampouco se aposentaria, encontrou um caminho alternativo, o único que lhe permitia escapar sem enfrentar: o exército prussiano. Em 1901, com 19 anos, ingressou como oficial de artilharia. A nobreza da cavalaria estava fora de alcance. Era considerado plebeu demais. A humilhação de ser barrado pela linhagem o marcou profundamente. Esse sentimento de inferioridade o perseguiria como uma sombra silenciosa por toda a vida, e nele germinaria um desejo desesperado por aprovação, qualquer que fosse o preço. A Primeira Guerra Mundial explodiu como uma bomba em todo o continente. O velho mundo mergulhou em um caos nunca antes visto e Keitel foi lançado nas trincheiras sangrentas de Flandres. Ali, entre lama, ratos e explosões constantes, a artilharia alemã e inimiga se misturavam numa sinfonia de destruição. Não havia glória, apenas carnificina. Em setembro daquele mesmo ano, estilhaços de granada dilaceraram seu braço. A dor foi lancinante. No hospital de campanha, entre gritos e gemidos de outros soldados, Keitel mal sabia que aquele ferimento o havia salvo. Escapara, por sorte ou ironia, de uma morte anônima nas trincheiras. Ao retornar, não foi enviado de volta ao fronte. Em vez disso, suas habilidades organizacionais chamaram a atenção dos superiores. Logo, foi transferido para o Estado-Maior, onde aprendeu que, num exército moderno, muitas vezes vale mais a eficiência burocrática do que a valentia em campo. Ali, Keitel começou a provar seu valor, não pela liderança, mas pela submissão irrestrita à hierarquia. Era o homem ideal para tarefas técnicas, mas nunca para decisões morais. Em 1918, a Alemanha foi derrotada. A assinatura do Tratado de Versalhes impôs uma humilhação nacional sem precedentes. O outrora poderoso exército imperial foi reduzido a apenas 100.000 homens. Entre cortes e reestruturações, Keitel sobreviveu, discreto, leal, útil. Nunca o estrategista, sempre o executor. Durante os anos instáveis da República de Weimar, foi designado para colaborar com a organização dos Freikorps,
milícias formadas por veteranos amargurados que recusavam a paz imposta pelos aliados. Esses grupos violentos se tornariam mais tarde a espinha dorsal da futura máquina de guerra do Terceiro Reich. Em 1924, Keitel foi transferido para Berlim. Lá passou a trabalhar no Truppenamt, uma instituição que funcionava como uma fachada legal para o clandestino Estado-Maior, proibido por Versalhes. Para tarefas secretas e arriscadas, poucos eram tão adequados quanto ele. Obedecia sem questionar, executava sem hesitar. Keitel permaneceu no exército não apenas por vocação ou patriotismo. Em casa, sua esposa Lisa tinha desejos próprios. A vida rural a entediava, o status de uma esposa de fazendeiro não a seduzia. Ser esposa de oficial lhe dava prestígio, beleza e luxo. Vaidade? Talvez. Mas foi essa vaidade e a complacência de Wilhelm diante dela que, em última instância, pavimentaria o caminho para milhões de mortes nas décadas seguintes. A chegada de Hitler ao poder. Em 1933, quando Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, Wilhelm Keitel enxergou o que talvez fosse sua grande chance. Enquanto a velha guarda do exército alemão via o novo chanceler com desconfiança, um cabo austríaco sem educação militar formal, fanático e barulhento, Keitel escolheu se curvar. Para ele, o Führer era a figura forte que a Alemanha precisava. A lealdade incondicional, cultivada desde os tempos de trincheira, encontrou em Hitler um novo e perigoso objeto de devoção. Com essa obediência cega, Keitel logo se tornou peça-chave na reconstrução militar do país, um processo clandestino e deliberadamente ilegal. Violando cada cláusula do Tratado de Versalhes, ele ajudou a reorganizar o que restava do exército imperial em uma força moderna e agressiva. Foi responsável por supervisionar a produção oculta de tanques, disfarçada como tratores agrícolas. Incentivou o treinamento de pilotos sob a fachada de clubes de planadores. E autorizou o recrutamento de soldados através de clubes esportivos, todos subordinados às diretrizes secretas do novo regime. Em 1935, seus esforços foram recompensados com a nomeação para chefe do escritório das Forças Armadas. A função o colocava em posição privilegiada, supervisionava simultaneamente Exército, Marinha e a recém-formada Força Aérea, a Luftwaffe. Era uma engrenagem vital na máquina de guerra que Hitler planejava construir. 3 anos depois, o Führer criou uma nova estrutura de comando, o Oberkommando der Wehrmacht, ou, simplesmente, OKW, o Alto Comando das Forças Armadas. Keitel foi nomeado chefe desse órgão supremo. A decisão pegou muitos de surpresa. Dentro da própria hierarquia militar, a escolha foi recebida com zombarias. Seus colegas o apelidaram de Lakeitel, uma fusão entre seu sobrenome e a palavra alemã para lacaio. Outros diziam que ele lembrava um Wackeldackel, aqueles bonecos de cachorro que apenas balançam a cabeça no painel dos carros. Mesmo assim, Keitel não se abalou. Ao contrário, assumiu seu papel com orgulho e disciplina. Se Hitler queria um executor submisso, ele seria o mais fiel de todos. Em março de 1938, a primeira prova de fogo. A Áustria, já politicamente enfraquecida, tremeu diante da ameaça de invasão nazista. Keitel organizou manobras militares na fronteira, cuidadosamente calculadas para criar uma imagem de força esmagadora. Era pura encenação, mas funcionou. O chanceler austríaco Kurt Schuschnigg, pressionado e sem apoio internacional, cedeu. No dia 12 de março, as tropas alemãs cruzaram a fronteira e marcharam pelas ruas de Viena sem resistência. A população, em sua maioria, os recebeu com flores e saudação nazista. A Anschluss, a união da Áustria com o Reich, havia sido concretizada sem disparar um único tiro. Keitel foi condecorado com a medalha do Anschluss, sua primeira recompensa por um feito de intimidação e manipulação militar. Ele usava o uniforme impecável, a expressão firme, o peito estufado. Sentia-se, enfim, parte do centro do poder. Mas o que ele ainda não compreendia era que não era admirado por sua competência. Hitler o mantinha por conveniência, e não escondia isso.
Dizia a seus confidentes que Keitel era fiel como um cão e, com sarcasmo cruel, afirmava que ele tinha o cérebro de um lanterninha de cinema. Keitel não percebia, ou não queria perceber, que seu papel não era comandar, mas obedecer. E o que viria a seguir exigiria mais do que lealdade, exigiria a renúncia total à consciência. O próximo passo já estava sendo preparado e envolveria mentiras diplomáticas, pactos de sangue e mais uma nação a ser engolida pelo apetite do Reich. O arquiteto do horror, o começo da guerra. Em 1939, o mundo assistiu estarrecido ao colapso da paz. Tanques alemães cruzaram a fronteira da Polônia em um ataque brutal e fulminante que anunciava o início da Segunda Guerra Mundial. Atrás dos bastidores desse espetáculo de horror, Wilhelm Keitel não apenas estava presente, ele era um dos autores do roteiro. Nada do que aconteceu foi surpresa para ele. Prisões em massa, deportações forçadas, assassinatos sumários, tudo já havia sido meticulosamente planejado antes mesmo da primeira bala ser disparada. No dia 7 de setembro, Reinhard Heydrich, o arquiteto da máquina repressiva nazista, determinou que nobres, clérigos e judeus poloneses fossem sistematicamente eliminados. 5 dias depois, Keitel foi além. Adicionou à lista de extermínio toda a elite intelectual da Polônia. Professores, médicos, advogados, artistas, engenheiros, cientistas. Nenhum deles foi poupado. O objetivo era claro: decapitar a alma cultural e moral do povo polonês para que nunca mais pudessem resistir. Nos 3 primeiros meses de ocupação, mais de 60 mil membros da intelectualidade polonesa foram executados, região por região, operação por operação. Era um genocídio seletivo, cirúrgico e burocrático. E Keitel estava no centro da engrenagem, não como espectador, mas como operador consciente. Mais de 1.000 soldados poloneses que haviam se rendido conforme as convenções de guerra foram sumariamente fuzilados. Keitel não apenas aprovou, ele organizou os mecanismos que permitiram o massacre. Mas nem todos os oficiais alemães estavam confortáveis com o que viam. Alguns começaram a questionar as ordens, a hesitar diante das atrocidades. A resposta de Keitel foi dura. Ele instituiu diretrizes para que comandantes e tropas se tornassem moralmente insensíveis, eliminando qualquer traço de empatia ou humanidade que pudesse comprometer a eficácia dos crimes. Após a vitória na Polônia, Hitler recompensou a lealdade cega de seu marechal com 100.000 Reichsmarks, um presente pessoal, um símbolo grotesco da confiança conquistada com sangue inocente. No ano seguinte, a máquina de guerra alemã se voltou para o oeste. Em 10 de maio de 1940, teve início a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Em apenas 6 semanas, Keitel viu as tropas do Reich varrerem França, Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos com uma eficiência brutal. Ele estava eufórico, tomado pela ilusão da invencibilidade. Chegou a declarar em um acesso de adulação que Hitler era o maior comandante militar de todos os tempos. Uma frase que mais tarde ecoaria em sua consciência como uma maldição. Para vingar a humilhação de 1918, Hitler ordenou que o armistício francês fosse assinado exatamente no mesmo vagão de trem onde a Alemanha se rendera após a Primeira Guerra. Era um ato teatral, calculado para humilhar os franceses diante do mundo. Keitel, fiel executor, comandou a cerimônia e assinou pessoalmente o documento no dia 22 de junho de 1940. Como recompensa, foi promovido a Generalfeldmarschall, marechal de campo. Mas mesmo com o novo título, nada mudava dentro do alto comando. Os generais o desprezavam. Hermann Göring, com seu sarcasmo habitual, resumia o sentimento comum. Keitel tem a mente de um sargento no corpo de um marechal de campo. A verdadeira face do regime, no entanto, ainda estava por se revelar por completo. Em abril de 1941, Keitel começou a assinar uma série de ordens que transformariam crimes de guerra em política de Estado. Não eram apenas instruções, eram autorizações formais para o horror. A ordem de número 1 previa a execução sumária de judeus, civis e qualquer não combatente por qualquer motivo considerado necessário.
A Ordem 2 concedia isenção total de punições para soldados alemães que cometessem assassinatos em território ocupado. E a terceira dizia que os comissários políticos soviéticos deveriam ser executados imediatamente após a captura, sem julgamento, sem piedade. Cada uma dessas ordens levava sua assinatura. Cada execução levava seu aval. Keitel já não era mais apenas um soldado obediente. Era agora um arquiteto da barbárie. E o que viria a seguir mergulharia a Europa Oriental em um abismo ainda mais profundo, onde nem mesmo os horrores da guerra convencional seriam suficientes para descrever o que se aproximava. A Operação Barbarossa era 22 de junho de 1941, um domingo. O sol mal havia rompido o céu quando 3,8 milhões de soldados alemães atravessaram a fronteira soviética. Assim começava a Operação Barbarossa, a maior ofensiva militar terrestre da história da humanidade. Uma campanha de proporções épicas, concebida para esmagar a União Soviética em questão de meses. Wilhelm Keitel estava entre os principais arquitetos da invasão. Mesmo diante de inúmeros alertas, preferiu ignorar todas as advertências em nome da lealdade. O general Georg Thomas, estrategista econômico do Reich, havia exposto problemas críticos. As ferrovias soviéticas tinham bitola diferente das alemãs, o que tornaria a logística quase impossível. Faltavam pneus para os caminhões, e o estoque de combustível só duraria 2 meses. Keitel descartou tudo com um gesto de desprezo. Suas palavras foram secas, quase infantis. Hitler não gostaria de ver isso. A realidade estratégica foi substituída pela ilusão. A verdade cedeu lugar à adulação. Em setembro, poucos meses após o início da campanha, a guerra no leste já havia se transformado num massacre indiscriminado. Keitel emitiu uma ordem que exigia severidade incomum na frente oriental. A retaliação deveria ser brutal. Para cada soldado alemão morto, entre 50 e 100 comunistas, termo usado de forma ampla para civis, prisioneiros e qualquer opositor, deveriam ser executados. A guerra, sob sua supervisão, deixava de ser um conflito entre exércitos e passava a ser um projeto de extermínio. Em 1942, Keitel assinou um dos decretos mais sombrios de todo o regime nazista. Nacht und Nebel, Noite e Névoa. A ordem previa o desaparecimento sistemático de membros da resistência nas regiões ocupadas. Homens e mulheres eram levados no silêncio da madrugada, sem explicação, sem registro, sem julgamento. Quando o dia nascia, as famílias encontravam portas arrombadas e camas vazias, e nunca mais recebiam notícias. Cerca de 7.000 pessoas foram sequestradas com base nesse decreto. Algumas morreram durante interrogatórios e sessões de tortura. Outras foram enviadas para campos como Grossrosen e Natzweiler-Struthof, onde o trabalho forçado e os experimentos médicos completavam o destino da maioria. O objetivo não era apenas eliminar inimigos, era espalhar terror. A dúvida, o medo, a ausência de corpos ou respostas, tudo fazia parte de um projeto psicológico que pretendia paralisar populações inteiras pelo pavor. No mesmo ano, Keitel adicionou mais uma camada de brutalidade ao arsenal nazista, a chamada Command Order, assinada em outubro de 1942. Era uma afronta direta às convenções de Genebra. Por essa nova diretriz, qualquer comando aliado capturado, mesmo uniformizado, mesmo tentando se render, deveria ser executado sumariamente. Era a legalização do assassinato. Uma sentença de morte para soldados de operações especiais que arriscavam tudo em missões de sabotagem e libertação. Foram mortos não no calor do combate, mas a sangue frio, porque Keitel assim ordenou. Enquanto determinava massacres e alimentava a engrenagem da destruição, a tragédia bateu à sua própria porta. Voltamos para julho de 1941. Uma carta chegou com o selo do alto comando. Seu filho mais novo, Hans-Georg Keitel, havia sido morto durante o avanço alemão contra os soviéticos. O mesmo fronte que Wilhelm ajudara a planejar se tornava agora a sepultura de seu próprio sangue. Ele pouco falou sobre o assunto. Não chorou em público. Não questionou o propósito da campanha. Seguiu em frente. Meses depois,
O destino foi igualmente cruel com seu filho mais velho, Karl Heinz, capturado pelos russos no fim da guerra e enviado para um campo de prisioneiros. Keitel sacrificou tudo, até sua própria família, no altar da obediência ao Führer, e mesmo assim, não hesitou. A Operação Valkyria. Agora nós avançamos para o dia 20 de julho de 1944. Uma explosão ensurdecedora sacudiu os alicerces do quartel-general de Hitler em Rastenburg, na Prússia Oriental. Dentro do bunker conhecido como Wolfschanze, a Toca do Lobo, uma maleta repleta de explosivos havia sido posicionada sob a mesa de reuniões. O plano era simples e desesperado: matar Hitler e derrubar o regime por dentro. O autor do atentado era o coronel Klaus von Stauffenberg, um oficial da Wehrmacht e membro central da conspiração. Com apenas uma das mãos e visão parcial, Stauffenberg lutava não por ambição, mas por consciência. Ao lado de outros conspiradores, tentava livrar a Alemanha da destruição total e da sombra do nazismo, mas o plano falhou por centímetros. A mesa de carvalho maciço desviou a explosão. Hitler sobreviveu com ferimentos leves, atordoado, mas vivo. Keitel estava nas proximidades e foi um dos primeiros a socorrer o ditador. Ajudou-o a sair da sala parcialmente destruída, o uniforme chamuscado, o tímpano rompido, mas o fanatismo intacto. O golpe havia sido desferido, e agora viria a retaliação. Nos dias que se seguiram, Keitel assumiu a linha de frente da vingança. Iniciou uma caçada humana sem precedentes dentro das Forças Armadas. Oficiais, funcionários civis, políticos, até mesmo suspeitos por associação remota, foram arrastados para interrogatórios, torturas e execuções sumárias. O saldo da repressão foi brutal: exatamente 7.000 presos e quase 5.000 executadas, muitos deles com provas frágeis, outros sem chance de defesa. Bastava um nome, uma suspeita, um sussurro. Keitel não apenas endossou o banho de sangue, ele o dirigiu. Participou ativamente do infame Tribunal de Honra que expulsava oficiais da Wehrmacht para que pudessem ser julgados por tribunais civis nazistas, fora da proteção das cortes militares. Era uma sentença disfarçada. Os que passavam por ali, em sua maioria, estavam condenados antes mesmo da audiência. Mas nada simbolizou tanto a crueldade desse expurgo quanto o destino de Erwin Rommel, o marechal de campo conhecido como a Raposa do Deserto. Herói da campanha do norte da África, admirado por tropas e até por inimigos, Rommel havia se envolvido, ainda que de forma indireta, com o círculo da conspiração. Keitel, a mando de Hitler, enviou 2 generais à sua residência. Não houve julgamento, nem acusação formal. Apenas uma proposta: ou Rommel se suicidava em silêncio, protegendo sua família e reputação, ou seria submetido a um escândalo público e executado como traidor. Rommel escolheu o silêncio. No jardim de sua casa, engoliu uma cápsula de cianeto. A propaganda nazista anunciou que ele havia morrido em decorrência de ferimentos num ataque aéreo. A verdade, porém, era outra, e Keitel conhecia cada detalhe. Com sua assinatura, o regime havia silenciado o mais respeitado comandante militar da Alemanha. E ainda assim, Keitel continuaria subindo a escada da obediência cega, mas o tempo estava contra ele, porque no oeste as praias já tremiam sob o peso das botas aliadas, e no leste o Exército Vermelho marchava com fúria e vingança. A muralha do Reich começava a rachar. E nem mesmo a fidelidade de um lacaio salvaria Keitel do colapso que se aproximava. Antes de prosseguirmos com o conteúdo, não se esqueça de verificar se está inscrito no canal. Aproveite para ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Assim, você garante que não perde nenhuma novidade. Apoie nosso canal comentando. Quero mais histórias. Isso nos incentiva a continuar produzindo vídeos como este e ainda ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Combinado? Agora sim, vamos explorar os últimos momentos da vida de Wilhelm Keitel. O fim do Império. A queda do Reich. Chegamos ao dia 30 de abril de 1945. No subterrâneo de Berlim, cercado por concreto, fumaça e a certeza da derrota, Adolf Hitler encostou uma pistola na têmpora e puxou o gatilho. Seu corpo caiu ao lado de Eva Braun,
sua esposa por poucas horas. O Führer estava morto, e com ele ruía o chamado Reich de 1000 anos que mal resistira 12. Lá fora, a capital alemã era uma cidade em ruínas. Os soviéticos cercavam cada quarteirão com tanques e artilharia pesada. Civis se refugiavam em escombros, mulheres se desesperavam, soldados desertavam em massa. Era o fim, não apenas de uma guerra, mas de uma era marcada pelo fanatismo, pelo silêncio cúmplice e pela morte em escala industrial. 7 de maio de 1945. Na cidade de Reims, na França, Alfred Jodl, braço direito de Keitel, assinou o documento que marcava a rendição incondicional da Alemanha nazista. Mas os soviéticos recusaram-se a aceitá-lo. Para eles, aquele papel não era suficiente. Queriam algo mais. Queriam o símbolo. Exigiram que o próprio Wilhelm Keitel, o mais alto comandante militar ainda em funções, assinasse pessoalmente a rendição. Por quê? Porque temiam que, como em 1918, a derrota fosse reescrita como uma traição interna, a infame Dolchstoßlegende, apunhalada pelas costas. A mentira que afirmava que a Alemanha não havia perdido a Primeira Guerra no campo de batalha, mas fora sabotada por judeus, comunistas e civis covardes. A União Soviética não permitiria que esse mito renascesse das cinzas. Noite de 8 de maio de 1945. Em uma Berlim devastada, tomada pela fumaça e pelo silêncio dos escombros, Keitel vestiu seu uniforme uma última vez. As medalhas brilhavam, o cap estava ajustado com precisão. Seu rosto permanecia sério, imóvel, mas por dentro, o mundo que ele ajudara a erguer desmoronava. Entrou na sala cerimonial em Karlshorst, onde oficiais soviéticos o aguardavam com frieza. Caminhou em silêncio até a mesa. Diante dele, o documento que selava o fim da Alemanha nazista, o instrumento de rendição definitivo. Keitel hesitou. Suas mãos, que tantas vezes haviam assinado ordens de execução e decretos de extermínio, tremiam. E então, com uma caneta prateada e o peso do mundo nos ombros, assinou. Ali terminava o Reich. Ali se encerrava, com tinta preta sobre papel branco, o maior pesadelo do século XX. Keitel não disse uma palavra. Olhou em volta, fez uma saudação protocolar e deixou a sala. Atrás de si, deixou não apenas um documento, mas uma herança de horror. Os números que o seguiam eram aterradores. 6 milhões de judeus assassinados durante o Holocausto. 17 milhões de civis soviéticos mortos em bombardeios, fuzilamentos e cercos. 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos exterminados por fome, doenças ou execuções sumárias. Um total estimado de 50 a 80 milhões de mortos em todo o mundo. E tudo isso com a sua assinatura, seu silêncio, sua lealdade cega. Mas para Keitel, a guerra ainda não havia acabado. O julgamento e a sentença de Keitel. O imponente Palácio da Justiça de Nuremberg tornara-se, em 1945, algo mais que um tribunal. Era o palco de um julgamento sem precedentes na história humana. Pela primeira vez, líderes de um Estado soberano seriam julgados por crimes cometidos contra a própria humanidade. Entre os réus, com semblante rígido e farda cuidadosamente alinhada, estava Wilhelm Keitel, o homem que durante mais de uma década assinara decretos de morte com a mesma frieza com que se aprova um memorando administrativo. As acusações eram 4, cada uma mais devastadora que a outra: conspiração contra a paz, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante o julgamento, Keitel recorreu à velha justificativa que já não comovia ninguém, apenas cumpria ordens. Mas a máscara da disciplina militar já não bastava para esconder a profundidade de sua cumplicidade. Tentou uma explicação fraca, quase patética. As atrocidades se desenvolveram uma a partir da outra, passo a passo, sem qualquer previsão das consequências. O destino seguiu seu curso trágico. Era a tentativa de se apresentar como um espectador passivo da tragédia que ajudara a coreografar. O psiquiatra da prisão de Nuremberg, Dr. G. M. Gilbert, não se impressionou. Seu diagnóstico foi direto, quase cruel. Keitel
Não tinha mais espinha dorsal do que uma água viva. No dia 1º de outubro de 1946, no tribunal lotado, o veredicto veio como um golpe de martelo no túmulo do Terceiro Reich, culpado em todas as acusações. A sentença foi anunciada sem hesitação: morte por enforcamento. Keitel, ainda tentando agarrar-se a uma dignidade que já não possuía, solicitou a execução por fuzilamento, a morte de um soldado. O pedido foi negado. Por quê? Porque seus crimes iam além do militar. Ele havia dissolvido os limites entre exército e genocídio, transformara a máquina de guerra alemã em instrumento sistemático de extermínio, e por isso morreria não como soldado, mas como criminoso comum. Era dia 16 de outubro de 1946. No frio cortante das primeiras horas da manhã, a prisão de Nuremberg estava mergulhada no silêncio. O local escolhido para as execuções era uma antiga academia de ginástica adaptada às pressas. O carrasco, John C. Woods, não era um profissional experiente. Sua escolha fora deliberada. Não havia interesse em execuções limpas e precisas. Os nazistas sofreriam. 3 forcas haviam sido erguidas. Às 2 Endezers, o primeiro condenado subiu ao cadafalso. Joachim von Ribbentrop, ex-ministro das Relações Exteriores. Seu corpo ainda pendia quando Wilhelm Keitel foi chamado. Ele entrou na câmara de execução 2 minutos depois da queda do companheiro de regime. Atrás de uma cortina, o corpo de Ribbentrop ainda balançava, e a corda, ainda tensionada, era visível. Keitel caminhou com rigidez militar. Manteve a cabeça erguida enquanto seus pulsos eram amarrados. Recusou ajuda para subir os degraus. No topo, virou-se para o público presente e manteve-se ereto, como se estivesse prestes a receber uma condecoração, não a morte. Quando perguntado sobre suas últimas palavras, respondeu com voz firme: apelo ao Deus Todo-Poderoso para que tenha piedade do povo alemão. Mais de 2 milhões de soldados alemães morreram pela pátria antes de mim. Eu sigo agora meus filhos. Tudo pela Alemanha. Uma venda foi colocada sobre seus olhos. A corda foi ajustada ao redor do pescoço. O alçapão se abriu às 2h15 da madrugada, mas a morte de Wilhelm Keitel não foi rápida, nem limpa, nem silenciosa. O alçapão era estreito demais para permitir uma queda eficaz. Ao cair, Keitel bateu a cabeça com violência e fraturou o crânio. A queda foi curta demais para quebrar o pescoço. Em vez disso, morreu estrangulado lentamente. Seu corpo convulsionou durante 28 minutos. Testemunhas relataram que seu uniforme se encharcou de sangue, que seu rosto ficou roxo e que, atrás da cortina, o corpo do marechal de campo se debatia em agonia, lutando para respirar enquanto a morte o consumia centímetro a centímetro. Wilhelm Keitel tinha 64 anos quando finalmente parou de se mover. O homem que assinara ordens para matar milhões experimentou, nos minutos finais, uma fração da dor que causou. Seu corpo foi cremado. As cinzas, lançadas no rio Isar, sem lápide, sem honras, sem adeus. A história o sepultou com o silêncio reservado aos que escolheram a obediência, mesmo quando ela exigia matar a consciência. O que Wilhelm Keitel deixou de legado? Wilhelm Keitel não nasceu um monstro. Não era um fanático ideológico, tampouco um sádico sedento por sangue. Era, à sua maneira, um homem comum, um oficial disciplinado, metódico, que acreditava, acima de tudo, na ordem, na hierarquia, na autoridade, e foi exatamente isso que o tornou tão perigoso. Keitel não comandou campos de extermínio, não atirou em inocentes com as próprias mãos, não planejou o Holocausto, mas assinou, sem pestanejar, cada ordem que permitiu que esses crimes acontecessem. Em nome da lealdade, sacrificou sua consciência. Em nome da obediência, transformou o exército alemão em uma engrenagem de destruição. Ao longo de sua carreira, teve inúmeras oportunidades de dizer não, de resistir, de questionar, mas escolheu repetidamente servir a um poder que ele sabia estar afundado no mal. Manteve-se fiel não ao povo, nem à verdade, mas a Hitler, até o último instante. Sua história não é apenas a de um militar que subiu obedecendo e caiu condenado. É um alerta, eterno e necessário. A banalidade do mal,
conceito que se tornou célebre após os julgamentos de Nuremberg, ganha em Keitel sua representação perfeita. O mal cometido não por ódio direto, mas por omissão, por servilismo, por covardia moral. O mal que prospera não porque é imposto com violência, mas porque é aceito sem resistência. Wilhelm Keitel mostrou que a covardia moral pode ser mais destrutiva do que a própria crueldade. Que o silêncio diante do inaceitável pode ecoar mais alto do que o grito dos algozes. A pergunta que permanece é simples e profundamente desconfortável. Em situações extremas, você teria a coragem moral que Keitel nunca teve? A justiça histórica nos ensina que o tempo não apaga os crimes, que o uniforme não protege da responsabilidade, que nenhuma obediência cega justifica o sofrimento causado. O julgamento de Keitel não foi apenas legal, foi simbólico. Representou o peso que recai sobre aqueles que escolhem fechar os olhos diante do abismo, porque cedo ou tarde a história cobra, e cobra com rigor. E então, o que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia a trajetória do Marechal Wilhelm Keitel? Comente aqui embaixo. Vamos ficar felizes em saber sua opinião sobre o tema. Não se esqueça de verificar se está inscrito no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Muito obrigado por assistir até aqui. Agora, aproveite o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. É só clicar e você será redirecionado para lá.